Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. O importante é vocês estarem aqui para a gente finalmente finalizar o conteúdo de física, né? Prometido tem que cumprir. Então estamos aqui para ver a segunda lei da termodinâmica, né? Eu, professor Jean, caso você não me conheça, é, e a equipe sempre você, Jean e as exatas. Então a segunda lei da termodinâmica, pessoal, ela dá continuidade à primeira lei. Então o que fala essa segunda lei? A segunda lei da termodinâmica, ela vai envolver o funcionamento de máquina térmica, essencialmente. Quer dizer que ela vai falar então da conversão do calor em outras formas de energia. Eu vou pegar uma máquina que vai receber calor e vai transformar esse calor em outro tipo de energia, em outro tipo ou em trabalho, né? Então, por exemplo, a gente tem a locomotiva a vapor, que foi um dos maiores inventos aí para a era industrial, né? Então a gente tem um motor a vapor que a gente fervia ali uma água ali, fervia alguma, aquecia um ambiente e esse calor fazia movimentar uma determinada peça gerando o movimento, então aproveitando a transformação de calor em energia cinética nesse caso. Então, e outra situação que a gente usa até hoje é o motor do automóvel, né? Então, essa lei da termodinâmica, essa segunda lei, então ela pode ser enunciada, ela pode ser descrita por duas frases ou dois cientistas aí. O primeiro cientista que falou sobre ela foi o Kelvin. O Kelvin é esse mesmo, o que dá nome para a temperatura, né? Para a unidade de temperatura do sistema internacional. Ele disse que é impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, retire calor de uma única fonte e transforme esse calor integralmente em trabalho. O que significa isso? Significa então que não tem como eu pegar calor de um lugar e transformar totalmente em trabalho. Eu vou ter uma perda aí de alguma forma. Tá? É mais ou menos o que Kelvin quis dizer. Repara que o Carnot disse uma coisa muito parecida. Só que aqui na frase dele está um pouquinho mais longa, então provavelmente está explicando um pouco mais, né? Vamos ver o que Carnot disse. Ele falou assim que uma máquina para que uma máquina térmica consiga converter calor em trabalho de modo contínuo, deve operar em ciclos. Então lembra ali que o Kelvin também falou em ciclos, né? Mas no caso, o Carnot está dizendo que essa máquina precisa operar em ciclos, tirando, é, atuando entre duas fontes térmicas. Então, uma das fontes térmicas vai ser uma fonte quente e a outra fonte térmica vai ser uma fonte fria. Então, essa máquina vai tirar calor da fonte quente e vai jogar para a fonte fria. Então, retira-se calor para a fonte quente e desse calor ele vai tentar produzir o máximo possível de trabalho. O que ele não conseguir produzir de trabalho, ele vai soltar para a fonte fria. Já eu não entendi nada. Calma que eu vou explicar melhor aqui com desenho, acho que fica mais fácil. Imagine que eu tenho uma fonte quente. Essa fonte quente lá é lá na locomotiva, né? Onde joga-se lá o carvão, né? Então mete fogo no carvão, manda fogo, senhores, for lord. Daí você colocou fogo, aumentou a temperatura. Aqui eu tenho uma temperatura quente. Essa é uma fonte quente que vai fornecer o calor. Esse calor é chamado de Q1. Então Q1 é o calor provindo da fonte quente. Esse Q1 entra na máquina térmica. Ao entrar na máquina térmica, ela vai tentar realizar o máximo de trabalho possível com esse Q1. O que ela não conseguir transformar em trabalho, ela vai liberar na forma de calor para a fonte fria. Então, o que é o trabalho? O trabalho é exatamente a diferença entre essa fonte quente e essa fonte fria. A fonte quente dá uma quantidade de energia, parte realiza em trabalho, parte vai ser despendida para a fonte fria. Então, trabalho é a quente menos a fria, a fonte quente menos a fonte fria, certo? Então, o rendimento de uma máquina térmica, a grande parte das vezes vai ser perguntado isso para gente. Qual é o rendimento da máquina? Então, se a gente entende que a fonte quente dá o Q1, disso a gente produz trabalho e o restante a gente
despende para a fonte fria, a gente libera para a fonte fria. Se eu pegasse esse Q2 que está somando e passasse para o outro lado subtraindo, eu ia ficar que trabalho é igual a Q1 menos Q2. Tudo bem? Então, trabalho é Q1 menos Q2, ou seja, trabalho é a diferença entre a fonte quente e a fonte fria, como tínhamos dito até então. Agora, sabendo disso, o que é o rendimento? Rendimento é o quanto eu consigo fazer de útil perante o total que eu recebo. Você provavelmente viu o rendimento lá na parte de eletricidade. Você pega assim aquela quantidade de potência ou de energia aproveitada dividido pela quantidade de energia recebida, né? Aqui é parecido. A quantidade de energia que eu transformo em trabalho dividido pela quantidade de energia recebida, isso me dá o rendimento, certo? Mas o que é esse trabalho? O trabalho é Q1 menos Q2, então substituindo, a gente fica aqui, o rendimento é Q1 menos Q2 dividido por Q1. Fonte quente menos fonte fria, a diferença entre as duas, dividido pela fonte quente. Veja que isso é meio intuitivo, se você for pensar com calma. Nós estamos mostrando matemática, parece um monte de conta, mas se você for pensar em cada uma das equaçõezinhas, tem lógica dentro delas. Agora perceba que Q1 dividido por Q1 é um número dividido por ele mesmo, que vai dar 1. E o Q2 sobre Q1 eu estou repetindo, então a gente fica aqui, o rendimento é 1 menos a fonte fria dividido pela fonte quente, ou a quantidade de calor liberada para a fonte fria dividido pela quantidade de calor recebida na fonte quente. Tá? Se você pensar um pouquinho nessa fórmula aqui, ela explica muito da continuidade da nossa aula. Essa fórmula aqui ela vai explicar bastante daquilo que foi descoberto pelo próximo cientista que nós vamos comentar a partir de agora. O cientista é um rapaz chamado Carnot. O que o Carnot fez lá em 1824? Ele propôs um ciclo. Veja que isso aqui é um ciclo proposto, idealizado, tá? É tipo o comunismo que nunca existiu, sabe? É uma coisa que nunca existiu. Então ele propôs, ele fez uma teoria na qual pensava-se nisso, tá? Mas nunca, não existe esse ciclo aí aqui. Tanto é que você vai ver muitas vezes na questão do vestibular dizendo assim: imagine uma máquina que funcionasse no ciclo de Carnot. Funcionasse, tá? Então isso é um ciclo proposto. Esse ciclo proposto seria o ciclo ideal. Nesse ciclo ideal, o rendimento da máquina térmica seria o máximo. Então eu teria o maior rendimento possível. Mas para eu poder ter o maior rendimento possível, ao invés de trabalhar pensando em calor, a gente vai pensar em temperatura. Essas temperaturas serão pré-fixadas, tá? E nesse intervalo das duas temperaturas é que o ciclo iria se realizar, tá certo? Interessante, um macetinho para pensar é pensar assim que lá no ciclo normal a gente estava trabalhando de calor com calor. Calor é uma energia, a energia é muito fácil de expender, muito fácil eu perder para o ambiente. Agora aqui nós estamos falando em temperatura. Perder temperatura já é um pouquinho mais difícil. Então fica fácil você lembrar que aqui você não perde porque ou perde o mínimo possível, né? Ou aproveita o máximo possível, porque você está entre temperaturas ao invés de estar trabalhando com calor, tá bom? Que mais? O Carnot disse ainda que esse ciclo tinha obrigatoriamente duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Então tinha isotérmica, adiabática e isotérmica, adiabática. Funcionava assim o ciclo, né? Todas elas são reversíveis e o ciclo também é reversível. Agora olha que interessante. Quando eu falo desses ciclos de transformações, a gente das máquinas térmicas, vale sempre que quando eu estou indo no sentido horário, eu tenho uma máquina térmica, ou seja, eu uso calor para produzir trabalho. Se eu fizer no sentido anti-horário, eu faço o contrário. Eu retiro o calor da fonte fria. Olha que interessante, eu estou tirando o calor da fonte fria. Quem que faz isso? Um refrigerador. Lá dentro da geladeira está frio. Mesmo assim, o refrigerador ele tira o calor de dentro da parte fria. Ele funciona no sentido contrário. Então quer dizer que no sentido horário, no gráfico, você vai ter uma máquina de Carnot. Ou lá no gráfico anterior, uma máquina térmica. Agora aqui nós vamos ter um refrigerador de Carnot, tá?
Então, sentido horário, máquina de Carnot. Sentido anti-horário, refrigerador de Carnot. Certo? Então, seria esse o gráfico aqui. Então, aqui nós teríamos um gráfico no qual a transformação de A para B, aqui é a transformação de A para B, é uma compressão adiabática. Porque compressão, se você olhar, ele está indo um pouquinho para a esquerda. Então, o volume está diminuindo e a pressão está constante. A gente viu na aula passada, no videozinho anterior, como que era o gráfico de uma transformação adiabática, né? De B para C, você vai perceber que ele está em cima de uma isoterma. Está em cima de uma isoterma, então uma transformação isotérmica, né? É uma expansão, porque perceba que o volume está aumentando. Então, de B para C, uma expansão isotérmica. De C para D, é uma expansão adiabática. Então, estou aumentando o volume bem pouquinho, mas com a pressão, sem perda de calor, por isso adiabática, né? Lembra? Então, por isso que essa transformação aqui ela é mais rentosa, ela tem um rendimento maior, porque eu tenho duas transformações adiabáticas aqui. E por último, D para A, eu tenho de novo em cima de uma isoterma, então uma compressão isotérmica, certo? Então repara, não pode esquecer que as transformações adiabáticas são muito rápidas, né? Então as duas A para B e C para D muito rápidas, já de B para C e de D para A já são mais lentas, né? Porque são isotérmicas. Tudo bem? Para terminar aí, um cálculo dentro da relação de Carnot. Se eu fosse chutar para você o que tem maior probabilidade de aparecer no vestibular estilo federal, no estilo Enem, máquina de Carnot, tá? E saber a primeira lei no sentido de que não se... Ou, perdão, saber a teoria no sentido da segunda lei mesmo, segunda lei, mas no sentido de que não existe máquina perfeita, não existe máquina com 100% de rendimento. Isso é muito importante. Lembra que eu falei para vocês que aquela fórmula anterior, ajudaria a pensar muita coisa? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho por que eu falei isso. Então, a máquina para ciclo de Carnot é essa daqui. A fórmula para máquina de um ciclo de Carnot seria essa daqui. Qual que é a diferença dessa fórmula para a anterior? É que aqui o rendimento é 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. Lá nos demais ciclos, seria fonte fria sobre fonte quente. Aqui é temperatura fria sobre temperatura quente. A lógica é a mesma. Tá? Se a gente comparar com a fórmula anterior, veja que... Por que eu tenho certeza que não vai ter máquina 100%? Não vai ter máquina 100% porque a temperatura quente e fria são diferentes umas das outras, né? E eu não vou ter uma fonte fria que seja zero, né? Então perde um pouquinho, é um número diferente de zero dividido por um número diferente de zero, que dá um número maior que zero no caso aqui, né? 1 menos um número maior que zero vai dar um número menor que 1, ou seja, menor que 100%. Tá? Então, não tem máquina 100%, isso é muito importante. Chance de cair no vestibular, uma afirmação como essa é muito importante, muito grande. Tá? Mas comparando as duas formas, veja que a máquina de Carnot funciona as duas. A da direita funciona para toda a máquina. A da esquerda é só para a máquina de Carnot. Para Carnot funcionam os dois. Então eu posso igualar as duas. Se eu igualar as duas, o 1 com 1 aqui vai cortar. O menos com menos vai cortar. Tá bom? Então, essa igualdade, temperatura fria sobre temperatura quente, esqueci de corrigir aqui, temperatura fria sobre temperatura quente é igual a fonte fria sobre fonte quente. Tudo bem, pessoal? Espero ter ajudado vocês, espero ter conseguido explicar esse conteúdo. Eu falei para vocês em sala que ele era rapidinho, né? Ele é importante porque a chance de cair no vestibular é interessante, é boa, mas então se você ficar com dúvida, veja o vídeo novamente, veja o ponto que você não entendeu com calma, olha a tua apostila e qualquer coisa pergunta. Vem aí pelas nossas mídias, pelas nossas formas de comunicação e pergunte que eu estarei muito feliz para poder responder a sua pergunta, tá bom? Beijo para vocês, bom restinho de estudo, não se arrebentem de estudar, agora é hora de ficar calmo e ir tranquilo, tá bom? Detonem!